Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra. Nessa aula de geografia desta semana, nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira e as desigualdades sociais. O crescimento da população brasileira. Quais foram os fatores que contribuíram para a população brasileira aumentar ao longo dos anos? As principais dela são os dois principais, foi o saldo migratório positivo e foi o crescimento natural. O que é esse saldo migratório positivo? O saldo migratório positivo ocorre quando a quantidade de pessoas que chegam de outros países para o Brasil é maior do que a quantidade de brasileiros que saem daqui para outros países. Então, por isso que se chama positivo, que é a entrada de estrangeiros, no caso, que é chamado de imigrantes, é maior do que a saída, do que a quantidade de pessoas que saem do país para outros países, que é o chamado de imigrante. E o crescimento natural, que ocorre quando a quantidade de pessoa, que nasce, que é chamado de taxa de natalidade, é maior do que a quantidade de pessoas que morrem, que é chamado de mortalidade. Então, quando a taxa, quando a quantidade de pessoas que nascem é maior do que a quantidade de pessoas que morrem, a gente chama de crescimento natural. Então, esses foram os dois principais fatores que fizeram com que o crescimento da população, brasileira tivesse aumentado ao longo dos anos. Aí aqui nós temos uma fotografia. Eu gostaria que vocês estivessem observando. Observe bem. O que vocês acham que quer dizer essa fotografia? O que ela está retratando? O primeiro censo realizado no Brasil aconteceu em 1872. O que é o censo? O censo ele é usado para contabilizar a quantidade de pessoas que existem no Brasil e ele ocorre de 10 em 10 anos. O primeiro aconteceu em 1872. Até então, a população brasileira tinha um ritmo de crescimento lento. No final do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, a população começou a crescer de maneira acelerada. Então, o que está retratando essa fotografia? Que está representando imigrantes, europeus vindo de lá da Europa. De 1880 a 1930, mais de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil. Em 1940, o Brasil possuía mais de 41 milhões de habitantes, ou seja, 4 vezes mais pessoas do que em 1872. O que vocês observam nesta imagem? O que vocês estão observando? E aqui, nesse documentário, nessa notícia, o novo antibiótico. Aqui nós estamos vendo o quê? Estamos vendo a vacinação, certo? Então vamos lá. Aproximadamente a partir da década de 1930, muitas cidades brasileiras receberam melhorias no serviço de saneamento básico, como a ampliação das redes de água encanada e de esgoto. Essas melhorias contribuíram para avanços na saúde da população. Obviamente que antes disso, quando não tinha água encanada e nem rede de esgoto, e ainda existe em alguns estados, em vários estados brasileiros, várias cidades brasileiras, que não há a rede de esgoto, Quando as pessoas, as cidades brasileiras, elas começaram a receber água encanada e rede de esgoto, a melhoria na saúde da população aumentou. Nesse período, a ampliação do serviço de atendimento médico hospitalar e o acesso a novos medicamentos e vacinas também contribuíram para a redução do número de mortes. Como a natalidade continuou em alta, o crescimento natural da população aumentou. Ou seja,
estava ocorrendo mais nascimento do que morte, consequentemente, o crescimento natural da população, né, aumentou. E com o uso, né, de novos medicamentos e das vacinas, que até então não não tinha acesso à população, também fez, né, com que as doenças graves fossem, né, conseguissem ser amenizadas através da vacina e assim não haveria morte. E quando surgiu a queda desse crescimento? E o porquê que surgiu? Gostaria que vocês observassem essas fotografias, né, e vocês lessem a legenda. Na primeira fotografia, nós temos uma família do interior do estado de Goiás em 1946. Na segunda fotografia, nós temos uma família do município de Pinhais, no estado do Paraná, em 2012. E o que dá para a gente observar nessa fotografia? Vocês veem a quantidade de pessoas de uma família e a quantidade de outras pessoas de outra família. São décadas diferentes, né? Aqui nós temos a mãe, o pai e a mãe. E nós temos aqui os filhos, que nós temos o pai e a mãe, e nós temos os filhos. O que dá para a gente observar aí? O que dá para a gente entender em relação a essas duas fotografias? Hoje em dia, de maneira geral, as famílias são bem menores do que era no ano passado. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que as famílias hoje em dia elas são bem menores do que as do passado? Se vocês conversarem com os avós, com os bisavós de vocês, ou até com a família dos pais de vocês mesmos, vocês vão ouvir histórias de que minha mãe teve 10 filhos, a minha avó teve 11 filhos, teve 8 filhos, vocês vão ouvir histórias desse tipo. Mas e por que? Atualmente, hoje em dia, essas famílias ficaram menores. Vamos ver alguns dos motivos pelos quais isso acontece. A divulgação de informações e facilidade de acesso aos métodos anticoncepcionais. Hoje em dia, para se prever uma gravidez, as mulheres utilizam, né, os métodos anticoncepcionais, o que antigamente não acontecia. Os avós de vocês, as bisavós de vocês não utilizavam esses métodos que tem hoje disponível na rede pública de saúde. O modo de vida urbano. Moradores da área urbana geralmente têm mais despesa, como alimentação, saúde, educação, vestuário, lazer e transporte. E muitos casais passaram, então, a evitar ter um grande número de filhos. Por quê? Porque antigamente tinha a maioria das pessoas elas moravam em áreas rurais, né? E aí eles tinham muitos filhos. O modo de vida urbano ele é muito caro. Por quê? Porque geralmente as pessoas, né, as famílias, elas têm que arcar com a alimentação, com a saúde, com educação, vestuário, lazer, transporte, energia elétrica, água, e tudo isso acontece um custo muito alto. Dá-se um custo muito alto. Então, as pessoas, muitos casais, eles optaram por não ter grande número de filhos. E o aumento também, né, um dos motivos é o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho. Porque se vocês também fazerem essa pesquisa, vocês vão ouvir dos avós de vocês, dos bisavós, ou dos pais dos seus avós, de que as mulheres, a mãe era doméstica, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, elas eram responsáveis pela criação dos filhos, não que hoje não seja, mas hoje em dia as mulheres, a grande maioria das mulheres, elas trabalham fora para ajudar no sustento da casa, né? O que antigamente era de responsabilidade das mulheres,
o cuidado da casa e a criação dos filhos. Além disso, e hoje, além dessas tarefas, né, que a maioria das mulheres são responsáveis, elas também trabalham fora. Né? Então, por isso, muitas das vezes elas optam por ter 2, 1, 3, no máximo 3 filhos, né, para poder se dedicar mais aos filhos e também à carreira profissional. E com isso, como se dá a condição de vida dos brasileiros? Aqui nós temos duas fotografias e nós podemos observar muita diferença de uma entre outra, né? No Brasil tem lugares que há muito boas condições de vida, enquanto em outros lugares as condições de vida são bem ruins. E aqui nós podemos observar isso, né? Não tem um acesso, uma estrada boa para estar caminhando, né? Aqui nós já observamos um outro tipo de ambiente. No mundo, existem muitas diferenças entre as condições econômicas e sociais das pessoas. Existem pessoas que vivem com excelentes condições de moradia, estudo e trabalho, e outras que vivem na pobreza e na miséria. A existência dessas duas situações caracteriza o que chamamos de desigualdade social. O que é a desigualdade social? A desigualdade social é isso que a gente fez, são as diferenças, a enorme diferença entre a condição econômica entre as pessoas. Tem pessoas que têm muito e há pessoas que têm pouco ou quase nada, entenderam? Então, isso é desigualdade social. Poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Não existe a maior parte, principalmente no Brasil, os chamados de pobres, são os pobres de classe média, né? E tem aqueles, a minoria tem uma condição econômica elevada, bem alta, né? Que é os chamados de ricos milionários. O Brasil é um país que apresenta enormes desigualdades sociais. Ao longo da nossa história, ocorreu o que chamamos de grande concentração de renda por pequenos grupos de pessoas. Ao mesmo tempo, uma grande parcela da população vivia em condições precárias, com pouco dinheiro para sobreviver e sem ter acesso à moradia, à alimentação, à saúde e à educação de qualidade. Então, o que é essa desigualdade social? Desigualdade social é a diferença entre a condição econômica entre pessoas, né? Um pequeno grupo de pessoas possui muito, né? Um pequeno grupo que eu falo assim em relação aos tantos milhões de pessoas que existem. Nós não podemos observar isso não só no Brasil, não só aqui em Rolim de Moura, não só no estado de Rondônia, nós podemos observar isso no mundo. Mais um exemplo disso é o que a gente pode observar nos noticiários que nós vemos frequentemente, são a diferença entre, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, onde apresentam-se, né, bairros nobres, com cidades com moradias, né, com mansões, com carros de luxo, enquanto existem, né, diversas favelas onde as pessoas moram de forma precária, muitas vezes sem o saneamento básico, sem a água encanada e em condições de miséria. Isso é desigualdade social. Pensando nisso, eu vou propor para vocês uma atividade sobre a desigualdade social. Você já estudou que o Brasil apresenta grandes desigualdades sociais. Como que você percebe a existência de desigualdades sociais no lugar onde você vive? O que vocês vão fazer? Elabore painéis com imagens mostrando essas desigualdades. Siga as etapas e bom trabalho. E quais são as etapas? Essas
são as etapas. Vocês vão ter que seguir essas etapas para realizar, né, um bom trabalho. Então, vamos lá na primeira etapa. Procure imagens que representem desigualdades sociais no Brasil e no mundo. Aonde vocês vão procurar essas imagens? Pode ser na internet, pode ser em jornais, podem ser em livros, né, de recorte que vocês venham a ter em casa. Aí é vocês que vão fazer essa pesquisa, né, para estar selecionando essas imagens que representam essas desigualdades sociais. Pode ser no Brasil ou no mundo, tá bom? Depois que vocês encontrarem, né, e selecionarem essas imagens, vocês vão organizar e colar essas imagens em cartolinas, tá? Não tem cartolina? Faça numa folha de sulfite separadamente, não tem problema, tá? E assim que vocês organizar e que vocês colar essas imagens, eu de preferência em cartolina, mas se não tiver e não tiver condições de estar comprando, vocês façam em folha sulfite, tá? Depois que vocês organizar e colar essas imagens, vocês vão fazer embaixo de cada imagem uma pequena legenda, né? Relacionando a imagem que você escolheu com a desigualdade social, que é o que a gente está falando, né? Vocês vão fazer, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um grupo, né, fazendo o trabalho. Então, aqui a legenda seria o quê? Seria o que eu vou escrever relacionado a isso aqui embaixo. Então, você vai escolher uma atividade, uma imagem relacionada à desigualdade social, por exemplo, a desigualdade social no município de Rolim de Moura. Você vai escrever aqui uma legenda referente a isso, tá? Não pode esquecer de quando você for montar o seu painel, montar o seu, colar suas imagens, você colocar o título do seu trabalho, certo? E qual seria o título do seu trabalho? Desigualdade social, né? Você fazendo isso, você colocando, né, colando as imagens na cartolina, depois, quando você terminar, você vai apresentar esse cartaz para mim. E de que forma você vai apresentar? Gravando vídeo, né? Óbvio que a gente não vai se encontrar para vocês estarem apresentando, mas você vai gravar um vídeo apresentando o seu cartaz para mim, apresentando o seu trabalho para mim, tá? Explicando cada imagem, certo? Então vamos lá. Eu sei que vocês têm um grande potencial e a nossa aula termina por aqui, tá bom?